A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um evento TOTS Responde da TOTUS. Hoje o nosso evento vai ser sobre o IR simplificado e as novidades que tem acontecendo para o RH, né? Várias novidades aí nesses últimos dias. O microfonezinho de vocês vai ficar fechado, tá bom? Para a gente conseguir conduzir o evento. Qualquer dúvida que vocês, clientes, tiverem, vocês podem colocar no chat que está aí na ferramenta de vocês. Nós temos uma equipe aqui apoiando a gente com as dúvidas de vocês, clientes. O evento será dividido em 2 blocos, tá bom? Primeiro bloco sendo a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito, a legislação do Imposto de Renda Simplificado, né, a nova MP. E depois nós vamos ter uma apresentação da área de produto do Proteus para apresentar para a gente as equações do produto. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Eu sou o Danilo, tá bom? E eu queria confirmar com vocês, clientes, se vocês podem colocar no chat se estão me ouvindo alto e claro. Ah, legal. Eu tenho clientes novos aqui que nunca participou de um TOTS Responde antes. É a sua primeira vez? Como é que. Ah, legal. Bom, nosso evento então hoje vai ser conduzido de uma forma um pouco mais dinâmica, tá bom? A gente não trouxe o material, slide para apresentar para vocês PPT. Para quem é a primeira vez, eu sou o Danilo, faço parte da área de consultoria de segmentos, que é um time dentro da TOTS que apoia os produtos com parte de legislação, seja ela da parte trabalhista, da parte de contábil, da parte fiscal. Então, sejam todos bem-vindos aqui, prazer conhecer vocês. Quem já vem outras vezes, prazer revê-los também. E vamos começar então o nosso evento. Bom, antes de iniciar, eu quero mostrar para vocês alguns materiais e como que a gente vai usar eles para falar sobre o nosso sistema de hoje. Primeiro passo, para você que ainda não conhece o Espaço Legislação, eu vou mostrar para você o que é esse portal e onde você entra. Então, convido você para já fazer o caminho junto comigo e entrar no material que você vai ver eu apresentando. Então, a gente vai iniciar aqui no site principal da TOTS, né, que é o tots.com. Você vai entrar nele e aqui em cima, no menu superior, você vai clicar em Sou Cliente. E aqui vai ter a segunda opção para você clicar no espaço Legislação. Você vai ser redirecionado para o espaço Legislação, que é o nosso portal. Esse portal, embora ele esteja no botão Sou Cliente, ele é totalmente gratuito, tá bom? É através dele que nós atualizamos vocês, clientes, sobre as novidades de legislação. Como eu falei, a consultoria de segmento apoia todas as áreas de produto e é aqui dentro desse site que a gente posta para vocês, clientes, notícias, conteúdos e assim por diante. Então, aproveitem, façam o cadastro de vocês para receber no e-mail de vocês essas novidades. Nome, sobrenome e e-mail de vocês, receber conteúdo, ok? Bom, apresentando um pouquinho para vocês do espaço. Como eu falei para vocês, né, o espaço ele é um portal gratuito e ele tem diversos conteúdos da área de regras de negócios. Aqui na parte principal dele, vocês conseguem ver o carrossel. O carrossel a gente elenca normalmente as coisas mais impactantes do momento. E nela também fica a página TOTS Responde, que é uma página responsável por conter, né, os eventos que nós fazemos para os clientes. Então, o evento de hoje é um TOTS Responde, e como vocês podem ver, ele está aqui, ó. Então, além desse evento de hoje, vocês também conseguem se inscrever para os outros eventos no decorrer dos próximos meses que vão ter. Então, eu tenho em junho, por exemplo, aí os eventos de classificador fiscal, que é uma ferramenta nossa, da TOTUS, e temos também um evento para o time fiscal, se você quiser indicar para os seus colegas da área fiscal sobre ECD. Opa. Pronto. Ok? Então, fiquem à vontade para visualizar a grade dos eventos no decorrer do ano e se inscrever com a gente.
Além disso, né, a nossa página conta com um calendário também, que é uma ferramenta super importante para organizar o nosso dia a dia. Vamos falar de IR, né? Então, IR é uma obrigação que tem que ser recolhida. Ela tem data, tem tudo bonitinho. O nosso calendário está aqui para te ajudar. Então, o calendário ele funciona literalmente com as datas de todas as obrigações possíveis, que você pode, inclusive, incorporar isso no seu calendário na sua máquina. Você consegue filtrar ele pelas esferas estadual, federal e municipal, além das datas aqui em cima, e também por área. Nós, do RH, né, então filtramos aqui por parte de RH, e ele traz para a gente as obrigações. Então, vamos ver o que a gente tem aqui para maio. Maio, né? Hoje é o dia 12, então nós sabemos aí que nós temos no dia 15, né? A DCTF Web, nós temos 19 a DARF de Imposto de Renda, a DARF Previdenciária. Lá no dia 6 a gente vai ter o pagamento do salário, que é o quinto dia útil. Então, aqui tá tudo mapeado para vocês, clientes, conseguirem utilizar esse programa para as entregas corretas, tá bom? Isso aqui eu tenho para a área fiscal e também para a área da saúde. Então, fiquem à vontade para incorporar na máquina de vocês. Além disso, nós temos também aqui a ferramenta de portfólio, que é o mapeamento da TOTS referente a todos os produtos todos os módulos, né, que os produtos TOTS atende. Ele está segregado por estado, então, caso você queira consultar alguma legislação, algum módulo, alguma entrega da parte de RH e saber qual linha pode te atender na sua localidade, você consegue fazer esse tipo consegue obter esse tipo de informação por aqui, ok? É uma vasta lista de diversas obrigações, legislações e módulos que a TOTO atende para você, cliente. Cada bolinha em cada cor é um sistema. Então, caso hoje é o Proteus, a bolinha azul aqui, você consegue identificar todas as coisas que o Proteus atende atualmente. Então, não deixe de conferir. Além disso, também, nós temos aqui a biblioteca de conteúdos. Eu já vi que alguns clientes já perguntaram. Todos os nossos eventos Responde são sempre gravados, tá bom? E ficam sempre disponíveis para vocês, clientes, de 24 a 48 horas úteis, tá bom? Ele fica aqui nessa parte biblioteca, vídeos. Aqui é uma playlist do YouTube com todos os eventos que a consultoria fez no decorrer dos anos. Nós tivemos aí, por exemplo, há 2 dias atrás, um evento da 671, que foi uma portaria que regulamenta aí várias informações trabalhistas e principalmente a parte de controle de ponto eletrônico. Então, nós fizemos um evento que foi super legal também, veio muitas pessoas, então vocês podem ficar à vontade para assistir e descobrir como é que está sendo essa nova modalidade dentro das áreas, né, e da própria legislação. E, além disso, tem evento de todas as outras áreas também, tá bom? E o vídeo de hoje vai ficar aqui nessa playlist, beleza? Vamos agora conhecer também aqui a parte de conteúdo. Além disso, como eu falei para vocês, né, o portal ele contém todas as novidades e também conteúdo, né? Então, a parte de conteúdo a gente traz páginas, como se fosse uma espécie de página centralizadora do assunto, com informações sobre vencimento, com informações sobre o conceito, sobre penalidades. E também nós elencamos dentro de cada página a página do produto. Então, se você entrar aqui, por exemplo, na página de e-social para festa trabalhista, que também é um tema que está em alta para a gente, né? Lá no finalzinho você vai ter as informações sobre os produtos e as páginas centralizadoras dessas informações. Então, aqui, por exemplo, nós temos o Proteus. Isso é equivalente para todas as páginas, tá bom? Normalmente, nós apresentamos nossos eventos atual com essas páginas. Porém, para imposto de renda, eu vou apresentar para vocês uma outra coisinha. Um outro acervo, onde nós colocamos as documentações oficiais sobre legislações da TOTS. Bom, ainda dentro da página centralizadora da TOTS do Espaço Legislação, descendo aqui um pouquinho, você consegue visualizar a página de FAQ. Então, vamos nela. Basta clicar aqui em suas dúvidas. Você consegue aqui entrar, você vai ser redirecionado aqui para a área de FAQ. Bom, em orientações, você consegue filtrar o que é fiscal, contábil, federal e trabalhista. A gente vai visitar a página central e vai lá dentro, a gente vai pegar o documento que fala sobre cálculo de simplificado no imposto de renda, ok? Então, eu quero que você, cliente, entre junto comigo. Ok? Vamos lá, então.
Bom, aqui nessa página, né, como eu falei para vocês, aqui conta é a página, né, nós chamamos de TDN, é nosso centralizador de documentos, né, sobre legislação, que nós construímos até para atender dúvidas de vocês, cliente, referente a essas novas alterações que vem acontecendo aí no decorrer de vários e vários tempos, ok? Então, toda a legislação que a TOTS faz adaptação ou passa algum tipo de orientação ou alguma adequação no produto, é centralizada nessas páginas aqui. Essa em especial, da consultoria de segmentos, é sobre legislações e somente legislações e seu entendimento. O documento que a gente vai trabalhar hoje é esse aqui, ó. Aqui embaixo, nós temos aqui a orientação de consultoria de segmentos, cálculo simplificado do imposto de renda. E antes da gente entrar de fato nele, a gente vai falar um pouquinho da AMP e da notícia que nós disparamos para vocês, clientes, falando sobre elas, ok? Também dentro do espaço legislação, né, mais uma vez, vocês podem perceber que a gente centraliza diversos tipos de informações aqui dentro. Nós temos desde a parte de eventos, da parte de calendário, as ferramentas que vão te ajudar no seu dia a dia, as páginas centralizadoras de conteúdo, os vídeos, aqui, você também aqui embaixo, você consegue observar as notícias que nós publicamos. As notícias, nós publicamos sempre em tempo real, a consultoria é uma equipe que fica ela mapeia isso diariamente, todas as atualizações, tá bom? Como vocês podem ver, e aqui embaixo eu tenho um carrossel para vocês das últimas publicações. Então, nós tivemos aqui de RH, por exemplo, e-social, nós tivemos aqui a atualização do novo cálculo de renda, que é a notícia que a gente vai entrar. Nós temos aqui a nova tabela de INSS que saiu também. E assim por diante, várias outras notícias também das outras áreas, tá bom? Vamos abrir aqui, então, sobre a atualização do novo cálculo de imposto de renda. Então, ela foi uma notícia que nós postamos nessa semana, né? Como a gente pôde perceber aí, no mês de fevereiro, nós, né, mapeamos que o governo já tinha soltado uma nota ali de esclarecimentos, né, uma nota orientativa, falando que iria incorporar um novo tipo de cálculo, né, e uma atualização na tabela de imposto de renda. Isso foi lá em fevereiro também que nós noticiamos. Você pode entrar através dos hiperlinks que estão, né, nessas notícias que nós publicamos. E aí, finalmente, agora no nosso mês de maio, né, nós recebemos aí, então, a publicação da medida provisória 171/2023, que ela trouxe, então, a atualização referente ao piso, né, a linha de isenção do imposto de renda, que, então, passou a ser 2.112. E nós também tivemos aí a inclusão, né, da nova modalidade de desconto, de dedução, que é a dedução simplificada. Lembrando que a dedução por dependente permanece 189,59, tá bom? Então, 189,59. Ela não teve atualização. E também nós estávamos aí, né, há quase 8 anos sem uma atualização do governo referente ao imposto de renda. Então, tivemos aí, então, mais uma vez, o que mudou foi aqui a minha base, né, a minha linha de isenção e também a minha nova opção, na verdade, de desconto de deduções. Podem me confirmar se vocês estão me ouvindo com clareza? Beleza. Vamos continuar, então. Além disso, nós tivemos uma publicação, né, no E-Social que esclareceu algumas coisas referente ao posicionamento do social sobre o novo cálculo de imposto de renda, né, com a dedução simplificada. É a FAQ 07.29. A gente linkou ela aqui para vocês também. Ela foi publicada no dia 9 e ela traz alguns posicionamentos que nós incluímos também nas nossas documentações. Com isso, também a gente sabe que, né, é normal que venha várias alterações quando a gente tem algum tipo de atualização assim, num assunto como é o imposto de renda. Nós recebemos também novos códigos desse TFEB de IR, que também está disponível para vocês clicar dentro dessa notícia, tá bom? Então, como eu falei no início, a gente linkou aqui, além de construir, né, a notícia com as informações sobre a nova MP, a gente foi linkando
as outras publicações que fazem parte desse tema, tá bom? Então, nós temos também aqui a DCTF Web com posicionamento de novos códigos. Nós temos o posicionamento do e-social através da FAQ 07.29. E também, para complementar, né, a MP trouxe informações do imposto de renda referente a aplicações financeiras no exterior, que também está aqui na notícia. Então, quero que vocês observem que nós conseguimos mapear, né, diversas informações que impactam o tema. E aqui também nós temos as previsões da área de produto quanto à liberação de pacote de atualizações. Então, você, cliente Proteus, recebeu esse pacote de atualização aí no dia 10, tá bom? E nós estamos realizando hoje o evento para apresentar e conversar com vocês sobre essas modificações. Aqui, eu coloquei para vocês também que nós preparamos uma documentação que é para a gente, né, estudar um pouquinho aí sobre o assunto. Então, o que eu mostrei para vocês, então? Eu mostrei para vocês como é que vocês entram nessa orientação pelos meios formais, que é através do portal Espaço e Legislação, e também mostrei para vocês que está linkado esse mesmo documento aqui também através da própria notícia, ok? Então, você tem ali duas formas de entrar nesse documento que eu vou apresentar para vocês para a gente fazer esse estudo. Então, esse documento está disponível para vocês ali dentro, né, do nosso acervo de conhecimento. E a gente vai começar, então, aqui com a introdução. Então, mais uma vez, né, a medida que publicou as informações novas de imposto de renda é a medida 1173 de 2023, né? Ela trouxe aí mudanças para a tabela do imposto de renda, né? Há uma faixa de isenção nova e um cálculo de imposto de renda através da dedução simplificada, que está valendo a partir do dia 1 de maio de 2023. Além dessa nova faixa, né, como eu falei para vocês, o desconto simplificado ele é aplicado, né, na subtração e ele corresponde a 25% do valor máximo da faixa da alíquota zero. Ou seja, você vai pegar 25% desse valor de 2.000. Você vai pegar aqui, então, 25% dessa primeira faixa de isenção, que é 2.112, ok? Aí isso configura para você o valor de 528. Ou então, né, para resumir, você tem a dedução ali de 528 da sua base. O que é essa dedução e qual que é a diferença do que já tem, né? Dentro do imposto de renda, nós temos ali, na hora de preparar nossa base de imposto de renda, as deduções legais. Então, antes de você chegar efetivamente na base onde você vai aplicar o desconto, você vai fazer as deduções de contribuição previdenciária, que é o seu INSS. Nós vamos ter aqui, né, que ela vem através do cálculo da Previdência Social, né, sua contribuição do mês de INSS. Você vai também tirar o que você tem de desconto de dependente, que é aquele valorzinho que eu falei para vocês que permanece o mesmo, que é de R$ 189,59, tá bom? Aí você pode ter 1, 2, 3, né? A quantidade de dependentes que você tiver cadastrado, que você tem que informar isso. Você vai deduzir se você tiver também a pensão alimentícia e se você tiver previdência privada, você também faz a dedução. Essa aqui é as deduções legais, é o cálculo que já existe. Eu vou mostrar um pouquinho também ali mais para frente para vocês esse cálculo na forma de visualização mesmo de exemplo. Então, assim, atualmente, antes da publicação da MP, nós tínhamos essas deduções que, na verdade, existem, tá bom? A dedução simplificada é apenas uma opção a mais que ficou para a gente fazer essa dedução. A dedução simplificada, então, ela é o desconto de 528, ou você vai descontar as deduções legais somando esses valores que eu falei para vocês. Então, mais uma vez, vamos gravar. As deduções legais, elas são o INSS, os dependentes de imposto de renda, a pensão alimentícia e a previdência privada. Qual que é o objetivo da dedução simplificada? Apresentar para o empregado qual das duas é mais vantajosa para ele. E aí, através dessa análise de vantagem, você define qual você vai utilizar para o cálculo. Vamos entender, então, aqui
o que a gente trouxe um pouco de perguntas e respostas referente a essas atualizações do imposto de renda. Deixa eu só trocar aqui a tela um minutinho. Legal. Bom, vamos lá. Então, nós preparamos aqui diversas perguntas e respostas, né, que a gente mapeou desde a publicação da MP e que a gente entende que pode ser algumas dúvidas de vocês, clientes, também, e colocamos na documentação oficial justamente para que vocês possam tirar essas dúvidas. Lembrando, né, que a Receita ela vai ainda publicar instruções efetivas sobre essa nova modalidade de cálculo, tá? Da simplificação do imposto de renda que a gente está falando hoje. Só que esse aqui já é o nosso entendimento, já é o entendimento que dá para ter através de outras publicações, como E-Social, que eu mostrei para vocês, que a gente comentou. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente pode fazer referente a essas deduções é a seguinte. A medida provisória, além da alteração realizada na primeira faixa, trouxe a novidade que trata da dedução simplificada. Então, sim, gente, a dedução nada mais é do que o desconto simplificado sobre a primeira faixa, como eu falei para vocês ali, que corresponde a 25% da primeira faixa, que é o valor de 528. Então, ela vai substituir as deduções legais se for mais vantajoso, ok? Que pode ter casos que sim, pode ter casos que não é mais vantajoso, tá bom? A parcela do dependente vai se manter a mesma? Sim, como eu falei para vocês também, a parcela de dependente, né, o valor de R$ 1,89,59 não sofreu nenhum tipo de alteração. Logo, ela se mantém então aqui inalterada, é o mesmo valor. Pode ser que aconteça uma possível nova publicação da Receita? Sim, mas no momento nós não tivemos e então, até então a parcela vai ser essa. Quando vale a pena usar o desconto simplificado? Acredito que essa aqui é a pergunta-chave, né, para a gente que está aqui falando sobre esse assunto. Como eu falei para vocês, é necessário você avaliar o que é mais vantajoso para o empregado. Então, você vai realizar o comparativo. Quando eu falo você, gente, como a gente está falando até daqui no evento do Proteus, acredito que o sistema vai ter uma adequação, né? Ele vai ter essa inteligência de fazer essa comparação entre o que é mais benéfico para o empregado e assim aplicar o que for mais benéfico. E sim, a gente entende, né, que não tem como você fazer esse tipo de seleção, esse tipo de escolha de empregado por empregado. Então, o sistema vai conseguir fazer isso para vocês. Então, quando eu falar que a gente tem que fazer esse comparativo, eu falo a gente como DP, como sistema, como todo mundo que trabalha com a folha, tá bom? Então, mais uma vez, é necessário fazer um comparativo e validar qual que é o desconto mais efetivo, né, o mais benéfico para o empregado. Inclusive, isso fica ali, né, bem claro no parágrafo 2 da própria portaria, tá bom? Que ele coloca ali que, alternativamente, as deduções que trata ali, né, sobre a faixa, poderá ser utilizado desconto simplificado mensal correspondente a 25% do valor máximo da faixa da alíquota zero. Então, mais uma vez, ó, repetindo para vocês, é essa faixa aqui. Então, o valor dos 25% parte desse valor. Então, o próprio parágrafo 2 traz isso para a gente. Então, assim, é 25% do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela progressiva mensal. E caso seja mais benéfico ao contribuinte, dispensada a comprovação da despesa e das indicações de sua espécie. Então, aqui trouxe para vocês o trecho onde a gente pega essa nova simplificada e a sua aplicabilidade no que for mais benéfico ao empregado. Então, eu tenho aqui um exemplo de cálculo. Então, por exemplo, eu tenho ali um empregado, né, que tem um salário de R$ 3.000, ele não tem dependente. Então, eu calculei somente a contribuição patronal dele. Então, do meu salário de 3.000, eu vou deduzir 263,32 de contribuição previdenciária, né, o nosso INSS, e eu consigo perceber que a minha base para cálculo de imposto de renda é R$ 2.736,68. Dentro da faixa que eu apresentei para vocês aqui em cima também, ó, ele se encaixa aqui na nossa segunda faixa com a alíquota de 7,5%.
ok? E aqui a gente vai fazer o cálculo, né? Então você faz, aplica a alíquota, você vai aplicar, vai pegar esse resultado, você vai deduzir, que é o cálculo de imposto de renda normal, né? E você vai descobrir aqui, então, a contribuição dele, a contribuição dele, a retenção de imposto de renda dele. Tá, e como é que fica, então, agora com esse desconto simplificado? Eu tenho meu salário de 3 mil e eu já aplico o meu desconto simplificado de 528. Então, eu quero que vocês percebam que, uma vez que você aplica o desconto, você não deduz os itens legais, que é os itens aqui em cima. Ó. Ou você vai deduzir os itens, né, as deduções legais, ou você vai fazer a dedução através do simplificado, tá bom? Não é os dois misturados, não é os dois juntos. Ou você vai optar por, você tem que fazer o cálculo seguindo uma linha e o outro cálculo para fazer comparação com a outra linha, ok? Então, aqui você já pegou o salário de 3 mil, você já aplicou a dedução simplificada e você tem o seu cálculo de base de imposto de renda em R$ 2.432. Aqui sim, depois que você já pegou essa base nova, você vai fazer o processo normal, que é aplicar a alíquota correspondente à tabela progressiva e fazer as deduções legais, a dedução do valor ali da tabela, ok? Não misturem dedução da tabela com a dedução simplificada. A dedução da tabela se aplica ali na base do imposto de renda quando você está calculando a alíquota. A simplificada você vai aplicar ali para obter a base. São passos diferentes, tá bom? Então, aqui nesse exemplo, a gente pode entender que, para o empregado que ganha R$ 3 mil e que tem um desconto somente do INSS, acaba sendo mais benéfico para ele o desconto utilizando a dedução simplificada, que ele vai recolher R$ 27, diferente dos R$ 46,85 que ele teria se ele não tivesse a versão simplificada e fazer essas deduções através das deduções legais. Bom, então aqui foi um exemplo simples, tá bom? Que eu quero que só para vocês entenderem como é que funciona essas comparações e como é que funciona o cálculo. Gente, não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então a gente precisa se acalmar um pouco. É mais entender aonde que entra e quando entra. E a comparação, então, assim, depois que você entender isso, você consegue fazer a comparação. E é simplesmente pegar o que for mais benéfico, né? Então, o que você menos descontado do empregado é o mais benéfico para ele. Então, quanto maior as deduções para o empregado, é menor o desconto dele. Ok? Porque você vai descontar menos na hora de montar, você vai descontar mais na hora de montar a sua base para aplicar a alíquota. Ok, então outras possíveis perguntas. E o desconto simplificado, ele pode ser aplicado no 13º? Sim, nosso entendimento é sim, porque entendemos que o desconto simplificado, a dedução simplificada, ela é aplicada em todos os cálculos que você utiliza a tabela progressiva para o imposto de renda, ok? Então, o 13º entra, né? Então, ele pode ser aplicado sobre o 13º. E lembrando que nós estamos falando sobre um cálculo com tributação exclusiva, que é o 13º. Então, você não deve considerar os demais rendimentos para poder fazer essas deduções. O que isso quer dizer? Se você está calculando o imposto de renda do 13º, você vai fazer as deduções de INSS de 13º, ok? Então, segue ali a mesma natureza das verbas. Então, o que for mensal, você vai descontar o INSS mensal. O que for 13º para fazer as bases de imposto de renda, você vai fazer o desconto através do INSS 13º. Então, é a mesma natureza de verba. E no PLR, o desconto simplificado, ele pode ser aplicado? Não, tá bom? O desconto de imposto de renda sobre o PLR não pode ser aplicado à versão deduzida, porque o PLR utiliza uma tabela de imposto de renda própria, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês qual que é o tratamento tributário da participação do imposto de renda, né, dos empregados na participação de lucro das empresas, que é o PLR. Eu não vou ler ela para vocês na íntegra, porque eu não quero que vocês confundam os assuntos, mas eu quero que fique claro que não vai entrar, porque ele possui uma tabela exclusiva, que é essa aqui que vocês podem ver.
Então, o empregado que tem ali um PLR superior a 6.677,56, ele vai ter uma alíquota de 7,5. Mas é na tabela do PLR, ali que é calculado de forma anual, ok? Caso vocês tenham dúvidas sobre o cálculo de PLR, eu vou pedir para vocês entrarem na orientação, clicarem aqui, ó, para mais informações sobre o cálculo de imposto de renda sobre o PLR, clique aqui que vocês vão abrir uma outra orientação, assim como essa, só que sobre imposto de renda sobre o PLR. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, o nosso TDN ele comporta diversos conteúdos, na verdade. Acredito que sejam 4, se não for 4.000, já é quase 4.000 páginas de conteúdo sobre legislação para vocês, clientes. Ok? Então, continuando. O desconto ele é aplicado ao contribuinte individual, então autônomo ali, né, contribuinte individual. Nosso entendimento é que sim, tá bom? O desconto ele é aplicado também ao pagamento de imposto de renda sobre o serviço prestado pelo contribuinte individual, uma vez que ele utiliza também, né, em serviços determinados ali a tabela progressiva de imposto de renda. Então a sistemática também é a mesma, tá bom? Eu tenho ali um valor de serviço de R$ 5.000, eu vou deduzir ali o INSS de 11%, e aí, aqui no cálculo legal, tá bom, gente? Então, aqui, exemplos de cálculo, eu tenho aqui como é que ficaria esse cálculo se fosse considerando as deduções legais. Então, mais uma vez, vamos entender como é que funciona o comparativo. Então, eu tenho aqui, como eu falei, um valor de 5.000, então, né, calculei o INSS dele de 11%, descobri aqui os meus 550. A partir disso, eu descubro a minha base, né, de 4.450. Na própria tabela progressiva, eu tenho ali a alíquota de 22,5%. E aplicando a dedução de 363, eu tenho ali que o valor a ser retido desse empregado vai ser 638,12. Então, é isso considerando o cálculo que já existe normal, que não é segredo para ninguém. Tá, e como é que fica com a dedução simplificada? Vamos lá. O mesmo serviço, o mesmo empregado, eu tenho aqui o valor da nota de serviço de 5.000, a dedução simplificada, né, já aplicada de R$ 528. Então, vocês podem ver que eu não estou deduzindo INSS mais uma vez, estou deduzindo diretamente a simplificada. Obtenho a minha base de cálculo de imposto de renda, que é 4.472. Também fica na faixa do 22,5%. E utilizando, né, a dedução da própria tabela progressiva, eu tenho o valor a ser retido de 643. Então, aqui eu quero que vocês percebam que, nesse caso, o que foi mais benéfico para esse autônomo foi o cálculo pelas deduções legais. Então, é por isso que é importante o comparativo, porque vai ser horas que vai ser importante a aplicação do simplificado, vai ser mais benéfico, e horas não. Então, o comparativo serve justamente para determinar isso. Nesse caso, né, nosso entendimento é que o sistema UDP, você empresa, vai optar em recolher desse empregado o valor do desconto através de deduções legais. Ok? Uma vez que eu utilizo esse cálculo nesse mês, né? Lembrando que o imposto de renda, né? O fato gerador dele é o dia do pagamento, o mês do pagamento. Então, uma vez que eu optei aqui, né? O sistema optou, eu optei em fazer a dedução simplificada, eu sou obrigado a fazer ela por todos os meses seguidos? Então, sim e não. Vai depender do quê? Vai depender de você validar no mês qual que é o cálculo mais benéfico para o empregado, uma vez que pode alterar as deduções dele. Então, se ele tiver alterações, se ele tiver um cálculo de INSS diferente, se ele tiver inclusão de um dependente ou algo do tipo, você vai alterar ali as deduções dos valores e você vai ter que refazer o cálculo sempre disso. Então, né, cada mês você tem que fazer uma nova comparação e aplicar o que for mais benéfico, tá bom? Então, no mês de junho vai ser o cálculo simplificado? Vamos saber quando for fazer o cálculo e ver qual é o mais benéfico, ok? Isso não é cravado na pedra, não é fixo. É sempre através da comparativa. A nova metodologia de cálculo, ela precisa de autorização do trabalhador para ser utilizada? Então, conforme disposto na MP, né, 171, a gente sabe que o cálculo deve ser ali observado pelo empregador, né, para garantir o que for mais benéfico. Porém, não há ali a previsão, né, legal que obrigue o trabalhador a se pronunciar,
E os cálculos de férias, né? Eles também utilizam a nova metodologia do imposto de renda. Então, sim, também, tá? Assim como o 13º, o cálculo de férias também utiliza, sim, ele também tem a tabela progressiva, porém, né, ele, assim como o 10º, ele vai ali observar as verbas de férias. Então, eu vou deduzir ali para fazer o comparativo o INSS de férias, as deduções de férias, ok? É a mesma sistemática, o mesmo entendimento. E caso utilize a nova versão ali da metodologia do cálculo de imposto de renda na declaração de ajuste anual, o funcionário vai ser beneficiado? Então, durante a elaboração da tabela, né, durante a elaboração da declaração do ajuste anual, que é o DAA, compete individualmente a cada contribuinte, né, então a cada empregado optar pela entrega utilizando deduções legais ou a versão simplificada, né? E essa autonomia dele não foi alterada, então ainda é a opção dele, né? O fato de a gente aplicar aqui ou não o simplificado mês a mês não implica nenhum tipo de reflexo no direito na declaração do funcionário lá na frente no final do ano, tá bom? Então, isso não chega a ser um impacto no sentido de decisões ou que reflete lá de alguma forma positiva ou negativa. Pode ter algum reflexo nas bases? Sim, porque você está alterando aqui a forma de cálculo, mas não é por conta do simplificado, é por conta do cálculo em si, ok? Aqui nós também trouxemos para vocês o entendimento sobre a aplicabilidade do imposto de renda em cima do processo de múltiplos vínculos, tá bom? Que eu vou deixar aqui disponível para vocês fazerem a leitura com mais calma, porque é um tema mais complexo. E aqui, acredito que a gente conseguiu desmembrar o que a orientação traz para vocês referente a esse entendimento do imposto de renda, tá bom? Aqui ainda dentro da notícia, como eu falei para vocês lá no começo da nossa apresentação sobre o imposto de renda, eu quero abrir com vocês um pouquinho do entendimento sobre o E-Social. Eu vou abrir a própria página do E-Social para a gente conseguir visualizar isso de uma forma um pouquinho maior. Então, entramos aqui na FAQ do E-Social, tá bom? Onde ele traz diversas orientações referentes à aplicabilidade e os entendimentos dentro da escrituração do E-Social. Nós sabemos aqui, conforme nós mapeamos, é a pergunta 07.29. Vamos dar um Ctrl F aqui para ficar mais prático. 07.29. Então, aqui, foi uma orientação que foi publicada no dia 9/5/2023. Eu vou ler com vocês ela, só para a gente reforçar alguns entendimentos conforme está na nossa orientação, tá bom? Vamos lá. Então, o desconto simplificado que trata na medida provisória 171, ele existe manifestação do trabalhador? Como deve ser aplicado no caso de pagamentos de rendimentos decorrentes de férias, 13º, juntamente com os rendimentos do mês? Então, mais uma vez, né, vamos trazer o entendimento para cá também para o social. Então, ele fala para a gente aqui que a MP determina que o uso do desconto simplificado mensal, quando for mais benéfico ao empregado, não havendo manifestação da sua vontade, não é obrigatório se manifestar, tá? Não é obrigatório, mas não é impossível, né? Em cada mês, né, depois da apuração de maio, o empregador deve comparar os valores das simplificações e deduções legais e utilizar o mais benéfico para o trabalhador. Então, isso aqui é conceito simples e básico da MP e do cálculo simplificado. E no caso de pagamento de remuneração referente a férias ou 13º, a alternativa do desconto simplificado, em comparação com as deduções legais, se aplica separadamente. Assim, deve-se comparar o valor do desconto simplificado com as deduções legais em cada cálculo de retenção do imposto de renda, seja ele para férias, 13º ou mensal. Então, mais uma vez,
né, os 3 tipos, onde vai ser aplicado ali a nosso cálculo simplificado, a dedução simplificada, vai ser cada um com a sua natureza de verba. E não se aplica o desconto simplificado no caso de pagamentos de rendimentos decorrentes de PLR ou os rendimentos recebidos acumuladamente de mais rendimentos que não utilizam a tabela progressiva, tá bom? E a Receita, aqui também, né, tá explícito que a Receita vai expedir ali, né, os atos com as instruções referente a esse cálculo simplificado. Então, vocês aqui, nós temos o posicionamento do E-Social atualmente, né, e nós temos aqui para vocês o material que eu mostrei para vocês, para a gente utilizar como base para poder entender o imposto de renda. Agora, tá bom? Eu vou passar para a área de produto do Proteus, que vai apresentar para vocês aí como é que vai funcionar dentro do sistema. Eu vou pedir para vocês aguardarem só um pouquinho. Enquanto isso, tá bom? Fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, que a gente vai respondendo para vocês à medida do possível. Olá, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Ivone Batista, eu faço parte da equipe de suporte RH Proteus, e agora vamos falar um pouquinho sobre as adequações que foram necessárias, né, no produto para atender a MP 1171, tá? Referente à nova forma de cálculo do IR e o ajuste da tabela também, né, de IR. Todos me ouvem? Estão visualizando a apresentação?
Fala aqui, ó. Bom, eu fiz uma agendinha aqui sobre alguns assuntos que eu vou demonstrar, mas de uma forma de tela mesmo do Proteus, até para ser mais intuitivo para vocês. Então, nós vamos falar sobre a adequação da nova tabela de IR, as configurações necessárias a serem efetuadas no Proteus, alguns exemplos de cálculo da folha de pagamento, tá? Outros cálculos também, como férias, rescisão, cálculo do adiantamento, para quem utiliza o regime caixa, né, de pagamento, onde tem tratamento de IR, e o cálculo do 13º salário, tá? Aqui um resumo, e eu deixei também disponível aqui na documentação o link da nossa documentação técnica, onde foi disponibilizado quais são as configurações necessárias, e o link do download do pacote, né? Tem alguns campos novos que precisam ser criados no ambiente, e a atualização também de algumas fontes, para atualizar S002 e um novo mnemônico que a gente vai falar aqui nos próximos slides. Então, só reforçando o que o Danilo falou, a parte da consultoria, a MP, ela alterou a faixa de desconto de IR e também trouxe uma nova forma de cálculo, que é a questão do desconto simplificado, tá? Então, referente ao produto Proteus, foi liberado no dia 10 de maio as adequações para os clientes, nessas duas formas, o link para fazer download e a aplicação do pacote, e a documentação técnica. Uma dúvida que surgiu bastante, alguns clientes realizaram a aplicação do pacote, como tem o arquivo SDF e é necessário executar o compatibilizador, né, o PDDistri, alguns clientes informaram que não tinha criado campo, ou as novas informações não apareceram na S002. É importante verificar, quando ocorrer, né, esses gaps na aplicação dos pacotes, sempre tentar acessar o sistema e acessar as rotinas, né? No caso, acessar a rotina de mnemônicos, a rotina de manutenção de tabela, definição de tabela, para o sistema poder dar uma carga. Geralmente, isso acaba resolvendo e as novas informações são demonstradas, tá? Quanto aos campos, caso vocês apliquem o pacote e executem o compatibilizador e não seja apresentado, na documentação técnica tem todas as informações também para que esses campos sejam criados manualmente, tá? Lembrando que a gente sempre orienta a fazer a criação via siga CFG, tá? Para que os campos sejam criados certinho, atendendo todos os critérios aí na SX3. Então, quanto à aplicação, são esses dois links, vocês vão poder consultar depois, quando a gente disponibilizar o PPT. E aqui a gente tem resumido o que impactou, né, no Proteus, a parte da MP que impactou no Proteus, que é só realmente a atualização das faixas e a nova forma de cálculo com o valor correspondente a 25%, que é o valor máximo, né, aplicado na primeira faixa da tabela. E as alterações que elas foram feitas, elas atendem tanto os roteiros da segunda parcela do 13º salário, o adiantamento, o roteiro da folha, férias e rescisão, tá? Então, hoje o sistema ele já está adequado para fazer esse cálculo automático após essas configurações, e ele vai fazer essa validação, sempre considerando qual a melhor forma de tributação mais benéficas ao funcionário. Então, não vai ser necessário um ajuste manual, mensalmente, para optar ou não pelo desconto simplificado. O sistema já fará toda essa validação, desde que esteja com todos os passos que a gente vai falar aqui na documentação, efetuados, tudo certinho e tudo parametrizado, tá? Então, não tem ajuste manual para ser feito no cadastro do funcionário ou no cálculo. O sistema que fará essa validação e vai trazer o desconto ou a isenção sempre de acordo com o modelo mais benéfico ao funcionário, seja o modelo completo ou o modelo simplificado.
Essas aqui são as adequações necessárias no Proteus para que isso ocorra, tá? De forma automática. Então, o que a gente vai precisar se atentar e modificar? A tabela S002, né? Então, foram criados 2 novos campos nessa tabela, onde você informa se essa faixa nova que você está inserindo a partir de maio, se ela vai já considerar o novo formato do cálculo, que é esse campo calc novo. Quando você insere os valores e informa uma data a partir de maio, ele já traz automaticamente a opção sim, né? Que sim vai utilizar o novo modelo. E tem também o campo onde você informa o valor do desconto simplificado, no caso, os R$ 528. Nos próximos slides, tem as telinhas da rotina, vai ficar mais fácil de vocês visualizando, fica mais fácil de entender. Foram disponibilizados também os campos, por isso que existe o arquivinho SDF no pacote, precisa ser aplicado e executado o PD para criar esses campos em algumas tabelas, na RGB, na SRC, na SRD e na SRR, tá? Então, esse campo ele vai trazer sempre o conteúdo 1 para o modelo completo ou o conteúdo 2 para o modelo simplificado. Esse campo ele vai ser utilizado sempre na verba de desconto de IR, para que fique mais fácil a conferência e a identificação de qual modelo de tributação para aquele funcionário e aquele cálculo foi selecionado, né? Então, você facilita a conferência. Você vai na linha do desconto do IR, ele já vai estar selecionado. Se foi utilizado, se foi mais vantajoso o modelo completo ou o modelo simplificado. Foi disponibilizado também novos IDs de cálculo. Esses IDs, eles não são obrigatórios, porém, ele facilita a conferência. Esses IDs, eles trarão a outra forma de tributação. Eu acredito que na tela, nos próximos slides, fique mais fácil de entender. Mas são todos verbas informativas, tá? São verbas de base desconto, vai do ID 1913 ao ID 1924. E esses identificadores, eles não possuem incidência, nem para a folha e nem para o e-social, tá? Foi liberado também o mnemônico P_DED e RSIM. Esse mnemônico, ele vai ser utilizado, é opcional também, caso a empresa tenha algum entendimento diferente do que está sendo aplicado hoje, de acordo com a legislação no Proteus, ele pode utilizar para informar algumas verbas que ele entende que, além dos 528, tem que ser considerado também no desconto simplificado. Eu vou demonstrar também na prática como ficaria a utilização desse mnemônico em qual situação. Ele não é obrigatório, vai do entendimento da empresa, utilizar ele ou não. Aqui a parte de configuração, tá? É mais um resumo também, tem mais algumas informações sobre essas 4 alterações no sistema, mas é basicamente o que a gente acabou de falar, a tabela S002, o campo aqui frisa bem, né, a necessidade da execução do PD nos pacotes disponíveis a partir do dia 10 de maio, os pacotes de expedição contínua, tá, do RH, ficam disponíveis no portal do cliente para download. Os IDs também, aqui está reforçando a necessidade deles como base de desconto, mas não são obrigatórios e facilita a conferência. E o mnemônico que a gente também acabou de falar aqui. Agora aqui na prática, não sei se para vocês aparece, vocês estão conseguindo ver de forma clara, se não ficou muito pequena a imagem do Proteus. Se alguém conseguir responder, se dá para visualizar as informações dos prints do sistema, que aí vai ficar mais fácil o entendimento.
Pessoal, eu vi que algumas pessoas estão com dificuldade porque ficou pequena a imagem, né? Mas podem ficar tranquilos, que é mais para facilitar mesmo a minha explicação, mas o documento ele vai ficar disponível para download, tá? Na ferramenta. Quando vocês baixam ele, a visualização fica melhor, tá? Inclusive, ele já está disponível, tá? O Danilo acabou de me avisar aqui que já está disponível. Então, caso vocês prefiram baixar para a visualização ficar melhor. Aqui, então, a primeira atualização aqui na tabela são 2 pontos. O primeiro ponto é a gente precisa se atentar à data, né? Então, a nossa orientação é que vocês mantenham a linha com as informações que foram utilizadas na tabela de R até o mês de abril. Então, o que eu fiz aqui nesse exemplo? Eu coloquei um fim na tabela anterior, como 2023-04, e cadastrei uma nova linha a partir de 2023-05. Aqui, nesse caso, eu coloquei até dezembro, que é o ano fiscal, né? Mas depois vocês podem utilizar, caso não tenha alteração para o próximo ano, vocês podem só alterar a data final, tá? Como era feito na tabela anterior, né? Que estava desta forma desde 2015. Então, esse campo aqui é importante. Vocês vão cadastrar os novos valores, né? Com a isenção de 2.112 e os valores e deduções, a faixa, como era antes. E aqui, na segunda imagem, nós temos a dedução simplificada, que são os novos campos da dedução simplificada. Então, eu já preenchi aqui o valor de R$ 528, e tem o campo cálculo novo, que eu já coloquei aqui que sim. Então, são essas informações aqui na S002 que precisam ser inseridas. Referente aos campos, só para demonstrar para vocês quais são os campos e em quais tabelas ele precisa ser criado, tá? Que é o campo TRIB e R, né? Que seria tributação e R. Aqui eles já estão, eu apliquei o pacote, executei o compatibilizador, então eles já estão na minha SX3. São esses campos, são essas tabelas aqui, e os campos, como eles vão ficar nas tabelas. Esse campo ele vai ser demonstrado nos cálculos, tá? Nós vamos ver nos próximos slides também. Aqui é uma outra tela com os novos IDs. Eu cadastrei só para a gente ver como facilita a conferência. Então, eu cadastrei todos, tá? Eu vou deixar aqui só até para vocês pegarem como base para cadastro. Vejam que todos estão com tipo base desconto. São do ID 1913 até o ID 1924, do tipo valor e não possui incidência, nem para folha e nem para o e-social, tá? Eles não são obrigatórios, então fica a critério da empresa, né, do usuário, fazer o cadastro ou não. Não vai ser impeditivo para efetuar os cálculos. Aqui o mnemônico, o P_DED sim, tá? Por que ele foi criado? A MP, ela não citou se teve alteração na forma de cálculo da pensão alimentícia, que é um cálculo que a gente utiliza, né? As informações do IR, né? A gente deduz a pensão da base de IR para fazer o cálculo e utiliza também o IR quando o cálculo da pensão é sobre o valor líquido. Então, assim, de acordo com o entendimento da empresa, caso ela entenda que o valor de desconto da pensão, mesmo informando que o valor simplificado de R$ 528, ele não pode ser utilizado desconto de INSS, nem de previdência privada, dependente e pensão, caso a empresa tenha um outro entendimento, ela pode inserir nesse mnemônico quais verbas que ela quer que seja considerado para a base do modo simplificado, tá? Então, assim, no padrão, pelo padrão, ele vai vir sem informação e você vai parametrizar de acordo com o seu entendimento, só caso você tenha um entendimento diferente do que a MP fala, né?
como não tem nada específico sobre o cálculo da pensão alimentícia, pelo menos, principalmente quando é pelo líquido, pelo valor líquido. Caso você entenda que tem mais de uma verba para ser considerada, aí só não pode esquecer de separar elas com a barrinha, tá? Para que fique certinho, porque o campo aqui, o conteúdo, ele é caractere, então ele vai ficar entre aspas, e para você separar, você coloca uma barrinha entre o código das verbas. Pessoal, eu estou indo muito rápido. Está bom dessa forma? Vocês estão conseguindo entender? Agora vamos para a prática, né? Que eu acredito que seja a maior dúvida de todo mundo, né? A hora do desespero aqui, os cálculos. Então, eu vou demonstrar agora primeiro o cálculo da folha, como que fica após essas configurações, nessa adequação do Proteus, para vocês verem na prática mesmo no cálculo, como que vai ficar. Aqui eu coloquei um primeiro exemplo. Esse funcionário, ele possui um salário de R$ 2.640 e ele tem um dependente de IR, tá? Esses exemplos aqui são seletistas, tá bom? Mas como o Danilo informou, o sistema ele está apto para efetuar cálculos para outras pessoas, para outras categorias também, como autônomo, prolabore, que utilizem a tabela progressiva de IR, tá? Aqui seria o cálculo da folha, já com a nova tabela. O que a gente tem de novo aqui, né? Como eu cadastrei as verbas informativas, né, as verbas de base, ele vai trazer essas verbas aqui na minha folha. Aqui eu estou na rotina de lançamento por funcionário consultar cálculo, para vocês verem o novo campo, né? Tributação IR. Porque nos relatórios ele não é demonstrado, tá? Só aqui no cálculo. Então, ele está aqui do lado. Vocês estão visualizando aqui ele do lado da incidência de INSS, que é o TRIB-IR. Nesse exemplo de cálculo aqui, ele não veio com nenhuma informação. Por quê? Porque nesse caso não teve o desconto de IR. Lembra que ele só vai ser preenchido na linha da verba de desconto de IR, tá? Ele não vem preenchido em outra verba, a não ser o desconto de IR, porque se teve o desconto, você precisa saber qual foi o modelo que o sistema entendeu como mais vantajoso para o empregado, né? Então, você tem que ter essa informação para ficar mais claro, para você não ficar conferindo. Você pode até conferir inicialmente, como é um processo novo, mas ele já vai trazer aqui a informação para você de qual cálculo que ele foi utilizado e para que as verbas de base servem. O modelo que foi desprezado por ser o menos vantajoso, ele vai trazer aqui, ó. A minha verba 856 e a 874, elas são as verbas de base R, outra tributação, a dedução, né, dos 528, e caso no outro modelo tivesse desconto de IR, ele traria também o IR, outra tributação. Então, os valores que serão apresentados nessa verba base de desconto são os valores da forma de tributação que foi descartada pelo sistema por ser a menos vantajosa para o funcionário. Ficou claro essa funcionalidade das verbas de base? O Marcelo Montenegro questionou aqui da S002, que não teve a atualização dos campos, né, Marcelo? Eu oriento a você verificar certinho a data dos fontes do seu ambiente, se realmente são as mesmas do pacote. Caso esteja alguma divergência, aplique novamente o pacote, né, de fontes, o arquivo TTTM ou TTTP, se você ainda estiver na versão 27, e acesse a rotina de definição de tabelas e depois manutenção de tabelas, porque a criação desses dois campos são feitas dessa forma mesmo, tá? Eu vou voltar lá na imagem só para você ver certinho como que fica.
Pessoal, só para ficar mais claro, como algumas pessoas informaram que ficou pequena a imagem, a S002 eu vou abrir no sistema, tá? Para ver se a imagem fica melhor para vocês visualizarem os dois campos novos. Só aguarda um minutinho que eu vou preparar aqui a tela do sistema, tá? Pessoal, aqui eu abri a tela do sistema, então eu estou aqui na minha S002, tá? Tabela de imposto de renda. Essa foi a nova linha que eu criei aqui a partir de maio, né, de 2023, com os novos valores, faixas, deduções. E aqui no final, que tem os dois novos campos, tá? Dedução simplificada e o cálculo novo. Então, são esses dois campos aqui que precisam ser preenchidos, fora os campos que já existiam, né? Agora ficou claro aqui a imagem, né? E o que precisa ser feito na S002? Eu vou seguir aqui, pessoal, a apresentação, dependendo do horário, né, que a gente finalizar, aí eu abro para perguntas, tá? No final da apresentação do slide, só para a gente terminar de demonstrar todas as formas aqui. Pronto, voltamos aqui à apresentação. Eu estava falando das verbas, né? O que acontece, ó, esse exemplo aqui, ele não teve desconto de IR, porque o sistema entendeu que teve isenção. Nesse caso, ele utilizou o desconto simplificado, foi mais vantajoso para o cliente, porque ele teve um salário de R$ 2.640, menos os R$ 528 da dedução simplificada, ele vai ficar com uma base de 2.112. Então, nesse caso, foi adotado o desconto simplificado, teve a isenção, não tem desconto de IR. Aí, o que ele vai fazer? Naquelas verbas, né, nos IDs, ele vai trazer a base R, que seria considerada, caso tivesse sido utilizada, a tributação completa, que neste caso são os 2.640, menos o desconto do INSS, de 219,85. Então, ele trouxe aqui o valor de 2.420,15. Lembrando que, por padrão do Proteus, a verba base R, ela não deduz automaticamente o valor do dependente, tá? Mas esse funcionário, ele tem um dependente, está aqui o valor. Porém, mesmo deduzindo o dependente aqui da base de 2.420,15, o desconto simplificado de R$ 528, neste caso, ainda foi mais vantajoso, tá? Então, assim, as verbas de dedução do valor simplificado de 528, ela vai ser demonstrada com o mesmo valor em todos os cálculos, caso você cadastre os IDs.
A verba de base IR outra tributação, ela pode variar, porque ela sempre vai trazer a tributação que não foi acatada, que foi desprezada por não ser mais vantajosa, tá? E quando tiver desconto de IR na folha, no cálculo da folha, aqui no novo campo TRIB-IR, ele vai informar se foi utilizado o desconto simplificado ou se foi utilizado o desconto completo do IR. Basicamente, aqueles AIGs servem só para você saber mesmo como que seria feito o cálculo na outra tributação e ficar mais fácil de você conferir e entender por que ele teve aquele desconto e não o desconto completo ou simplificado. É mais por uma questão de conferência mesmo, ele não vai interferir no cálculo. O cálculo vai ser feito sempre automático pelo sistema. Você não vai precisar alterar isso mensalmente, não tem nenhum campo que você precise fazer manutenção, a não ser manter, né, essas informações que a gente passou de configuração, cadastradas e atualizadas de forma correta. Aqui no próximo slide, eu tenho a demonstração de conferência, porque que ele utilizou essa forma de desconto, tá? Deixa eu mostrar aqui o próximo slide. Ó, então aqui, por que ele utilizou o simplificado? Justamente por isso, ó, porque o valor com o desconto simplificado ficou uma base de 2.112. Se ele fosse utilizar a base pela tributação completa, ia ficar uma base de 2.420,15, aí ia deduzir o dependente, né, 189, só que mesmo assim ia ficar uma base maior do que o 2.112, tá? Então, por isso que foi utilizado o simplificado nesse caso. Então, aqui tem a conferência e aqui tem as informações, ó, as verbas que, aqui nesse caso, ele gerou o valor de 2.420 na verba de ID 1913, que é a verba base R, outra tributação, para a folha, né? Aí nós temos os outros IDs, 1915, 1917 e 1919, que são, respectivamente, referente a férias, rescisão e o 13º. Além disso, ele gerou também o valor de 528, referente à dedução simplificada. Esse valor de 528, em qualquer cenário, ele sempre vai ser apresentado o mesmo valor, tá? Nesse caso, ele foi apresentado na verba 1921, que é a verba referente ao desconto simplificado folha, tá? Eu tenho aqui também, eu montei um outro cenário para vocês verificarem como que vai ficar o preenchimento do campo, tá? No cálculo. Então, esse funcionário, ele tem um salário de R$5.000 e ele não possui dependentes. Aqui o cálculo da folha dele. Nesse caso, vejam que o campo, ele já foi preenchido aqui, tá vendo aqui, ó, como simplificado, destacado em amarelo, campo tributação IR, na linha da verba de ID 0066, que no caso aqui é a folha, né, do desconto de IR. Então, ele, nesse caso, mesmo tendo um salário mais alto, foi utilizado o desconto simplificado por ser mais benéfico para o funcionário. E aqui ele trouxe na verba 856, que é a verba de ID 1913, o valor da base, que foi considerada na tributação completa, no valor de R$ 4.474,10, o valor que seria descontado de IR se tivesse sido utilizado a tributação completa, e o valor padrão da dedução simplificada que ele traz daquele campo da S002, tá? Que é o valor de R$ 528,00. Então, esse é um exemplo de cálculo da folha, onde teve o desconto de IR, o campo foi preenchido, e o modelo mais benéfico ao funcionário foi o desconto simplificado, tá? Tributação simplificada. Deixa eu passar aqui para o próximo slide para vocês entenderem a conferência que o Proteus faz para tomar essa decisão. Aqui, ó, eu fiz a demonstração do cálculo, como que seria efetuado no modelo simplificado. Ai, saiu aqui do slide, só um minutinho. Pronto. O modelo simplificado, né? Então, ele teria a base do salário de R$ 5.000, menos os R$ 528,00,
ficaria uma base de 4.472, aplicando a alíquota da faixa, a dedução, o valor de R$ 354,47. Foi exatamente esse valor que ele considerou. Ó, 354,47, modelo simplificado. Se ele fosse considerar o modelo completo, como esse trabalhador ele não tem independente, não tem mais nenhuma dedução legal, ele descontaria somente o INSS, ó, o valor de R$ 526,17, que está aqui, ó. Então, ele traria um valor de desconto, né, maior do que o valor do desconto simplificado. Tá? Então, nesse caso, ele gerou o desconto simplificado e nas verbas de conferência, ele gerou o valor base do desconto completo, o valor que seria descontado, né, questão de centavos aqui, e a verba do simplificado. Então, esse é um caso que o campo simplificado, ele foi preenchido, tá? Agora, deixa só eu passar aqui, tem um outro exemplo aqui. Esse terceiro exemplo 10 mil, e ele possui 2 dependentes. Ele já continua vindo separado dos R$ 528. E aqui o IR, que seria descontado se fosse utilizado o modelo simplificado, o valor de R$ 1.719,84. Então, nesse caso, o sistema optou pelo modelo completo e descontou o valor de R$ 1.519,60. Então, a funcionalidade das verbas, né, de base desconto e do campo tributação de IR é esse. Ele vai ter esses 3 comportamentos. Se tiver isenção, ele não é preenchido porque não tem a verba de desconto de IR. E se tiver a verba de desconto de IR, ele sempre vai vir preenchido automaticamente com o modelo que foi considerado no cálculo. E o que não foi considerado, ele vai trazer nas verbas de base desconto, tá? Que são os novos IDs. Esse comportamento, ele se repete para os outros roteiros também, tá? Só que mesmo assim eu vou demonstrar para vocês pelo menos um exemplo de cálculo nos outros roteiros, só para vocês verem que é o mesmo funcionamento. Aqui está a comparação, tá? Tem o cálculo aqui da comparação certinho, porque ele adotou o modelo completo e não simplificado, porque nesse caso foi mais vantajoso, né? O INSS já seria maior do que o desconto simplificado, porque contribui o teto, né? E ele ainda tem o dependente. Então, nesse caso, foi mais vantajoso utilizar o modelo completo. E ele trouxe também nas verbas, as verbas base e desconto de IR, e o valor do desconto simplificado também de 528, só para fins de conferência. Agora, nós vamos passar aqui para a demonstração de alguns outros cálculos, que também vai ser tratado desta forma, tá? Como eu falei anteriormente, o mesmo comportamento ele vai ser adotado para estes roteiros. Férias, rescisão e a segunda parcela do 13º salário e o adiantamento para os clientes que utilizam regime caixa, que tem o tratamento do IR. Então, o sistema ele efetuará também o cálculo, tanto no modelo simplificado como no completo, e trará sempre o que for mais vantajoso para o empregado, ou seja, o menor valor de desconto ou a isenção. Caso o sistema mais vantajoso seja o simplificado, o sistema ele não deixará em nenhuma situação de demonstrar aquelas verbas, caso você tenha cadastrado elas, tá? Então, ele sempre vai trazer as verbas demonstrando qual foi a tributação que não foi utilizada. Aqui eu tenho um cálculo das férias, então a tabela SRR, tá? O cálculo das férias, esse exemplo aqui, ele optou pelo modelo simplificado. Então, eu destaquei aqui em amarelo, né? Só para vocês verem que é o mesmo comportamento, tá? Do cálculo da folha. Não tem diferença. Então, ele trouxe aqui a opção simplificada, o campo é o mesmo, porém está em outra tabela.
que no caso é a SRR. A tabela do cálculo da folha, que a gente estava vendo anteriormente, era a SRC, mas a funcionalidade é a mesma. Aqui eu coloquei a conferência, né, só para vocês terem o exemplo de por que foi utilizado o modelo simplificado, por uma questão é um valor pequeno também, mas ele já, o próprio sistema já identifica. E da mesma forma que na folha, ele trouxe aqui a outra tributação que foi desprezada, a base, o desconto que seria efetuado e o valor simplificado de 528, tá? Então, só muda o ID, né? Porque na folha era 1913, o ID base, né? Aqui é o 1915, o de desconto é o 1916, e o da verba da dedução simplificada é o 528, de 528 é o ID 1922. Todas essas informações constam na documentação técnica, tá? Lá tem a relação e a nomenclatura de todos esses IDs que a gente está falando aqui. Esse outro slide, eu deixei um exemplo do cálculo da rescisão, também a mesma tabela, tá? SRR. Então, aqui ele trouxe o campo também. No caso da rescisão, tem uma particularidade que, como tem o 13º e é separado, né, a tributação de IR, então ele traz duas vezes aqui o desconto. Tem o desconto do IR referente ao saldo do salário, da rescisão, e tem o desconto de IR referente ao 13º salário, se for o caso. Então, ele tem essa separação aqui, porém, o entendimento, né, que a nossa consultoria de segmentos tem, é que realmente é aplicada essa forma de cálculo também, tá? Então, ele trouxe aqui que foi utilizado um modelo completo, tanto para o saldo da folha calculado na rescisão, quanto para o valor de 13º, tá? Trouxe também as verbas. Aqui, no lugar de serem 3, serão 6 verbas, né? Porque ele traz a separação também, ó. Ele gera a base R da outra tributação referente ao saldo da folha, o desconto que seria efetuado no simplificado, a dedução do simplificado para a folha, e ele repete as mesmas verbas, porém com os valores e referente ao 13º salário, tá? Então, base R, 13º, outra tributação, desconto IR 13º, e a dedução simplificada referente ao 13º também, por ser tributado separado da folha, tá? Aqui tem também o comparativo, tá? Tanto da folha, modelo simplificado, quanto do 13º, modelo simplificado e modelo completo. E aqui também quais são os IDs que transita a verba de base, que foi desprezada da outra tributação, o desconto e o valor do simplificado. Tenho também aqui, ó, o cálculo da segunda parcela do 13º, tá? Salário, só para vocês verem também, não tem nenhuma diferença. Mesma coisa, o campo tributação IR aqui adotou o modelo simplificado, trouxe o valor do desconto de IR, e aqui embaixo o valor de base, desconto de IR, e a dedução simplificada, tá? A base IR e o desconto da tributação que foi desprezada. Então, roteiro 132 também fará essa tratativa automática. Aqui o comparativo também, vocês podem verificar certinho depois na apresentação, até para auxiliar na conferência do cálculo, e os IDs que foram demonstrados a base, o desconto e o modelo simplificado. Aqui o cálculo do adiantamento, eu coloquei até aqui entre parênteses, né, que é para empresas do regime caixa, onde tem o tratamento do IR no adiantamento, ele fará também a mesma validação. Tá? Então, nesse caso aqui, ele gerou um valor de desconto de IR, só que no modelo simplificado. Então, ele vai trazer também a tributação utilizada, vai trazer o desconto, se for o caso, e a base e o desconto do IR, que foi desprezado da tributação completa. E vai trazer também a dedução do valor simplificado. Então, aqui eu tenho a validação das duas formas de cálculo e os IDs também são diferentes, tá? Então, para o adiantamento, ele vai trazer a base no ID 1919, o desconto no ID 1920 e o desconto simplificado no ID 1924.
Agora, vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento do mnemônico, né, o P, underline DED e R5. Né? Um detalhe muito importante, assim, caso vocês decidam usar o mnemônico, é só assim, se atentar que o mnemônico ele não vai interferir na incidência das verbas, tá? Não existe diferença de incidência, quando eu falo incidência, é aquela aba incidência do cadastro da verba, né? Onde a gente define lá se tem incidência para INSS, para IR, para FGTS, se incorpora salário. Então, assim, o sistema ele não fará essa diferença. Por exemplo, você tem uma verba lá, a verba, por exemplo, de autônomo, né, que é o ID 0218. O sistema ele vai considerar as mesmas informações cadastrais da verba, tanto para o modelo simplificado quanto para o modelo completo. Não tem como separar, ter o mesmo ID ou a mesma verba cadastrada com incidência para uma forma de tributação e uma outra incidência para outra forma de tributação. Então, se a sua verba está lá cadastrada, que ela tem incidência para IR na aba incidência ou na própria aba E-Social para ser considerado pelo E-Social, essa incidência ela vai ser acatada para qualquer modelo de tributação, seja o completo ou o simplificado. Não tem como diferenciar isso no sistema, tá? Para as verbas tipo desconto, provento ou até verbas de base também. A diferença da tributação, né, só reforçando aqui, quando o sistema opta pela dedução simplificada, ser a mais vantajosa, ele automaticamente vai desprezar as deduções legais. Tá? Eu trouxe até aqui alguns IDs, né, os IDs que existem no Proteus. Quais são essas deduções legais que a tributação simplificada vai desprezar? Então, o desconto de INSS, né, são esses IDs aqui, o desconto da pensão alimentícia, o desconto do dependente e da previdência privada, caso seja o funcionário tenha, né, o desconto da previdência privada também. Por que esse mnemônico foi liberado? Porque a MP ela não citou se teve alguma alteração, né, não tem ainda nenhum posicionamento referente ao cálculo da pensão, se vai ter algum ajuste, né? Então, como nós sabemos que o cálculo da pensão ele precisa deduzir o IR da sua base de cálculo e o IR precisa deduzir a pensão em sua base de cálculo, caso a empresa, né? Então, assim, a empresa precisa verificar com o seu departamento contábil, fiscal ou jurídico qual é o entendimento, até porque a legislação não é clara e não citou esse caso em específico na MP. Então, a empresa precisa verificar, ter o entendimento, e se o entendimento for diferente do que o sistema faz hoje, para o cálculo do tributo simplificado, ele pode utilizar esse mnemônico, informando quais são as verbas que ele quer que seja considerada para chegar na base de IR do desconto simplificado, tá? Então, você vai inserir as verbas conforme o seu entendimento, aí no cálculo o sistema vai acatar. Se for uma verba de desconto, por exemplo, de pensão, e você informar essa verba no mnemônico, ele vai considerar também no cálculo do simplificado, mesmo a legislação falando que, nesse caso, ele substitui as deduções legais, tá? Então, basicamente é isso o funcionamento. Aqui no próximo slide... Deixa eu botar aqui. Isso. Aqui, ó, eu tenho a carinha aqui, a telinha, né, do mnemônico. Nesse caso, só para evidenciar para vocês, ele já não está com conteúdo padrão, que só vem as aspas, né? Então, eu coloquei aqui duas verbas do ambiente. A verba 416, separei aqui por barra, e a verba 514, que são minhas verbas de desconto de pensão que transitam no cálculo da folha, quando o funcionário tem beneficiário cadastrado, né? Então, são as verbas normais de desconto de pensão, são verbas sem ID de cálculo. Aqui eu tenho o exemplo do cálculo deste funcionário, sem a utilização do mnemônico, né? Então, eu fiz esse cálculo aqui antes de parametrizar aquelas verbas. Então, ele estava com o conteúdo padrão, né? Sem nenhuma informação. E eu fiz o cálculo desse funcionário, que ele tem um salário de R$5.000 e ele tem um desconto de pensão aqui, de 10%. O que aconteceu aqui, ó? O sistema ele optou pelo modo de tributação completa.
Por quê? Porque entrou o desconto da pensão, então foi mais vantajoso. Então, ele pegou aqui, ó, embaixo, tem a demonstração de cálculo, a base de 5 mil, deduziu o INSS, deduziu a pensão, então ele ficou com uma base menor, de 4.052,71, do que a base que seria considerada no desconto simplificado. Então, sem a utilização do mnemônico, o sistema faz essa validação certinho e só considera a pensão no caso de ser mais vantajoso o modelo de tributação completa. Agora eu tenho aqui o outro cálculo com a utilização do mnemônico. Então, eu, como empresa, entendi que eu tenho que descontar a pensão da base simplificada, tá? De R simplificado. Lembrando que aqui é só um exemplo, tá? O entendimento fica a cargo da empresa. É só demonstrando mesmo que o sistema ele está apto para atender e para ser adequado de acordo com o entendimento da empresa, tá? Todas essas informações que a gente está passando aqui é com o intuito de facilitar e mostrar também para vocês que o sistema está adequado a atender a legislação. Porém, a responsabilidade de entendimento e correta aplicação, né, da legislação de recolhimento de encargos é da empresa, tá? Então, aqui eu coloquei essas duas verbas no mnemônico. Então, o que o sistema fez aqui, ó? Ele optou também pelo desconto completo, só que aí ele mudou as bases, ó. Aqui no simplificado não teve alteração, né? Porque ele já viu aqui que o valor do desconto simplificado, mesmo com a pensão, foi um valor maior. Foi um valor maior, não, desculpa, gente. Aqui, na verdade, tem uma particularidade. Ele considerou o desconto simplificado. Só que aí o que acontece? Como você utilizou a base da pensão, né? Então, assim, ele altera aqui para completo, tá? Porque teve o desconto da pensão, da base de cálculo, porém, no cálculo ele foi utilizado a dedução simplificada. Então, nestes casos que se você parametrizar esse mnemônico, só tem que ter essa atenção, tá? Porque aí já seria indicado você ter essas verbas para facilitar na conferência. Esse é um exemplo. Eu coloquei até aqui em amarelo para lembrar, para falar para vocês dessa situação. Então, aqui embaixo eu tenho a conferência. O que aconteceu aqui, ó? Eu incluí no mnemônico a minha verba 416, que é a verba de desconto de pensão na folha. 10% do salário de pensão. Então, o simplificado, ele teve uma alteração. Então, assim, é como se fosse um recolhimento misto, né? Você está utilizando os R$ 528 da dedução simplificada, porém, você está informando no mnemônico que você também quer que seja abatida a verba 416, que é o desconto da pensão. Só que falando de legislação, o desconto da pensão, ele só pode ser utilizado no modelo completo, tá? Então, ele vai acatar, o sistema vai acatar, ó, ele abateu o simplificado, abateu o desconto da pensão, chegou na base de 4.050,61, aplicou a alíquota e trouxe o desconto do IR de 259,65. Tá aqui destacado em amarelo, na verba 419. O desconto completo, ele desprezou. Então, seria uma base de 4.052,71, está aqui, ó, na verba 856, destacado em amarelo, e o desconto no modelo completo seria R$ 260,12. Ele desprezou porque nessa parametrização que a empresa informou, o simplificado ficou mais vantajoso, porém tem que se atentar aqui ao campo tributação de IR, porque nesse cenário, como foi alterado a base do desconto simplificado, né, a base legal, ele já não traz também aqui como simplificado, ele traz como completo, tá? Então, precisa ver certinho o entendimento da empresa antes de configurar e de utilizar esse mnemônico. Então, essa tela aqui fica para vocês como exemplo de como vai funcionar caso vocês utilizem esse mnemônico. Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Eu estou indo muito rápida na demonstração dos cálculos. Com a documentação, vocês vão conseguir depois revisar e entender o que a gente está apresentando aqui.
Pessoal, vou falar rapidinho aqui. Eu vi que tem uma pergunta referente a recalcular férias, tá? Eu tenho alguns slides mais para frente de alguns pontos importantes, aí eu vou falar sobre isso, tá? Hoje no Proteus, quais são as possibilidades, tá bom? Desde que vocês sabem, né, que hoje no padrão do Proteus a gente não tem rotina para reabertura de período, tá? Então, o recálculo será possível somente para os roteiros que estiverem ainda com período aberto, tá? Mas eu vou falar, tem alguns slides mais para frente que são de alguns pontos importantes, a gente fala sobre isso. Eu vou continuar aqui na demonstração dos cálculos, só para a gente não se estender muito, tá? Aqui já estão os pontos importantes. Reforçando algumas informações que o Danilo já falou, a dedução do dependente não foi alterada, tá? Então, ela permanece R$ 189,59 para cada dependente. A adoção do desconto simplificado, ela não é obrigatória, tá? Então, é necessário avaliar o que for mais benéfico para o empregado, não havendo necessidade de manifestação do empregado, tá? Então, assim, essa é uma validação que tem que ser feita pela empresa. Então, o sistema está parametrizado, o sistema, no caso do Proteu, já fará automática essa validação, tá? Então, não tem a necessidade do funcionário se manifestar quanto ao desejo, porque, assim, de acordo com a legislação, o que vai ser adotado é o que for mais benéfico para o funcionário. Então, não tem o que se falar em autorização ou em escolha de qual modelo vai ser utilizado. Vai ser aplicado o que for mais vantajoso para o cliente. Caso a empresa tenha algum outro entendimento ou algum outro embasamento legal, aí realmente já sairia do padrão do sistema, tá? Então, no padrão é dessa forma que vai ser feito. Não existe essa possibilidade de você escolher o sistema calcular, por exemplo, que foi mais vantajoso simplificado e você querer alterar essa opção, tá? Só customizando mesmo, conforme o entendimento da empresa. No padrão, ele está apto e parametrizado para atender a nova MP, tá? Aqui mais uma observação, né, principalmente para as pessoas que quiserem utilizar o mnemônico para informar as verbas. Caso o desconto simplificado for aplicado, a gente reforça que ele não deve descontar da base de imposto de renda os valores de INSS, pensão alimentícia, dependentes e faltou aqui a previdência privada, tá? Um outro ponto que teve muita pergunta, né? Empresas do regime caixa, que fizeram a folha de pagamento, muitas empresas já fecharam essa folha de pagamento, a MP ela foi liberada, né, foi aprovada no dia 30 de abril, então muitas empresas já fizeram o fechamento da folha, e o pagamento ocorreu em maio. Nós não temos nenhuma instrução oficial quanto a qual procedimento será adotado para essa folha de pagamento, tá? Caso mude essa informação, vocês serão notificados pelos nossos canais oficiais também, tá? Então, no momento, a gente não tem nenhuma instrução, quem está com a folha fechada, já fez o fechamento, não temos nenhuma instrução oficial dos órgãos referente a qual tratamento a ser adotado, tá? Para esses cenários. Outro reforço também é que o desconto simplificado ele só é válido para cálculos que utilizam a tabela progressiva, tá? Cálculos como participação nos lucros e resultados, né? Que no caso do Proteus é o roteiro PLR, rendimentos recebidos acumuladamente, que é o RRA, e demais rendimentos que não utilizam a tabela progressiva, não são aptos, né? Não podem utilizar o desconto simplificado, tá? Só para reforçar. Temos um outro detalhe também, que é muito comum ocorrer aqui no Proteus, referente ao cálculo de múltiplos vínculos. Um outro detalhe, que a MP, né, a medida provisória, ela não citou, né, se teve alguma alteração na forma de cálculo. Então, nosso posicionamento é o mesmo, né, que já existe, referente às parametrizações de cálculo de IR para múltiplos vínculos. E também, assim, a gente não tem uma legislação clara, tá? Como a gente tem no INSS devido ao E-Social, né? De como tem o processo certinho de como deve ser feito, obedecendo o teto do salário contribuição.
Para o IR, a gente não tem uma legislação clara, então não teve alteração no sistema para os múltiplos vínculos, tá? Então, o que vai acontecer? Na documentação técnica tem até uma observação quanto a isso, mas, assim, hoje, o Proteus, ele controla o cálculo do múltiplos vínculos pelo mnemônico P_TP_APU-IR, o qual fica também de responsabilidade do entendimento de cada empresa. Então, hoje, esse mnemônico, ele tem essas 3 opções. Caso o funcionário possua múltiplos vínculos, você pode configurar ele com a opção 1, onde o sistema irá considerar a base de IR de todos os vínculos anteriores, independente da fonte pagadora. Ou seja, se os vínculos forem em empresas com raiz totalmente diferente de CNPJs, que estejam ou não cadastradas no mesmo grupo do Proteus, ele vai considerar para chegar no cálculo do IR, tá? A opção 2, ele vai considerar somente se os vínculos forem na mesma raiz de CNPJ, e a opção 3, ele vai considerar o cálculo individualmente. Então, assim, caso vocês utilizem, né, esse mnemônico com a opção 1 ou 2, e o cálculo seja feito no Proteus, pode acontecer, por exemplo, em uma situação que são múltiplos vínculos, o primeiro a ser calculado, seja mais vantajoso, por exemplo, a tributação simplificada, ele não vai considerar o valor do INSS, né? E vai considerar a opção simplificada. Só que ele vai levar essas informações para o segundo cálculo. No segundo cálculo, ele vai recalcular todas as informações de IR, porém, ele não vai considerar esse valor de INSS que foi desprezado no primeiro vínculo, tá? Então, assim, múltiplos vínculos a gente não tem nada, assim, específico, a MP não citou, a gente também está aguardando se vai ter alguma instrução, e quando a gente tiver alguma instrução oficial dos órgãos competentes, caso seja alterado algo, a gente informa também nos nossos canais oficiais, tá? Eu deixei aqui também o link para vocês acessarem essa documentação do mnemônico, caso vocês não conheçam. Aqui eu deixei também as documentações, tá? As principais documentações referente a tudo que nós conversamos aqui quanto ao Proteus, e o link também da consultoria de segmentos, que o Danilo demonstrou para vocês. E aqui só um lembrete, tá? Para quem não conhece ainda, a nossa Carolina, assistente virtual da TOTUS, tá? Visitem aqui a assistente virtual, vejam como utilizar, que ela é bem útil e ágil quando vocês possuem alguma dúvida ou precisam de alguma documentação, tá bom? Referente ao Proteus, pessoal, a adequação e as principais modificações é isso. Caso tenham dúvidas, podem enviar para a gente. Se a gente não tiver informação de imediato, vamos buscar essas informações com os órgãos competentes e com as nossas equipes internas, e vamos disponibilizando nos nossos canais de atendimento, tá? Espero que tenha sido útil e que tenha esclarecido aí muitas dúvidas, né? Que a gente sabe que essa medida gerou em todo mundo. Agradeço a participação de todos. O Danilo vai falar agora um pouquinho com vocês, tá? Muito obrigada. Bom, gente, então estamos aí já chegando no final da nossa apresentação sobre o IR. Antes de finalizar, eu quero retificar e validar algumas informações com vocês, tá bom? Fizemos, então, aqui, ó. O material está disponível para vocês fazerem um download, tá? Alguns clientes acho que não estão identificando. Na ferramenta... Nossa, tô falando... Bom, gente, tá chegando. Bom, o material está disponível para fazer download, tá bom? Que a Ivone acabou de apresentar. Na ferramenta, você consegue fazer o download na área de documentos, ok? Lá dentro você consegue baixar o arquivo que ela apresentou para vocês agora. Sobre a documentação da consultoria, como eu falei para vocês, vocês vão fazer o seguinte caminho para conseguir ter acesso. Espaço legislação, lá no totos.com. Aqui, após fazer o cadastro, você desce aqui um pouquinho, visite nossa página de FAQ, tire suas dúvidas, porque nós estamos apresentando para vocês uma documentação da nossa base de conhecimento, tá bom? Então, aqui, ó, FAQ,
Você pode fazer a pesquisa aqui pelo próprio Lupinha mesmo, tá? Que ela traz para você imposto de renda. Só digitar lá imposto de renda, cálculo simplificado do imposto de IRRF. E aqui vocês têm acesso à documentação que eu apresentei para vocês durante a minha apresentação, que é o conceito, entendimento das MPs e as dúvidas mais frequentes, tá bom? Eu quero só falar para vocês aqui referente. Então, aqui, só mais uma vez, o que a Ivone até falou para vocês, eu vou retificar mais uma vez, que eu vi que vocês estão com bastante dúvidas. Sobre o cálculo simplificado, gente, a gente vai aplicar o que for mais benéfico para o empregado. A simplificação, ela é incluída, conforme exemplos, na documentação, na hora de você chegar no cálculo da base do imposto de renda. Então, você vai aplicar a simplificação aqui, gente, ó. Aqui no cálculo de deduções legais, você vai aplicar as deduções de INSS, você vai aplicar as deduções dependentes, a pensão alimentícia e a previdência privada. Isso é o cálculo legal que já existe, tá bom? A dedução legal simplificada, ela é somente o valor de 528 direto na base, que vem ali antes das deduções legais, ok? Então, cálculo normal, aplico a deduções legais. Cálculo simplificado, eu aplico direto a subtração, a dedução da base de 528, tá bom? Isso, basicamente, é o cálculo, né? Na apresentação eu coloquei para vocês com mais detalhes, mas essa é a essência. Mais uma vez, reprocessamento da folha de abril, né? A MP 171 e a Receita não se pronunciou sobre o reprocessamento, então, o nosso entendimento até agora é que não há posicionamento da parte da Receita, tá bom? E sobre o empregado solicitar o cálculo, a MP também, né, não houve ainda posicionamento também da Receita, então a gente entende que é aplicável o que for mais benéfico para o empregado. Também comentei com vocês, né, na minha apresentação, na minha parte, que nós estamos aguardando que a Receita publique novas instruções sobre esse impacto, né, do cálculo simplificado tem na nossa rotina de departamento pessoal. Assim que for publicado, a área de consultoria de segmentos está fazendo mapeamento, tá bom? Como eu falei para vocês também, a gente faz mapeamento em tempo real. E a gente vai postar no espaço legislação na área de perguntas, tá bom? Perdão, na área de notícias. Então, aqui mais uma vez, ó, vou demonstrar para vocês. Dentro do espaço, lá embaixo, você tem aqui um carrossel, que é o destaque dos blogs, que é o nosso blog de notícias. Dentro a gente coloca todas as nossas atualizações em tempo real. E assim que estiver saindo as novas orientações, as instruções, a gente vai alimentando aqui dentro, tá bom? Para vocês terem acesso. Se inscrevam também no blog, como eu falei para vocês. O portal legislação, ele abre o pop-up para inscrição, se inscrevam lá, porque aí vocês vão receber no e-mail de vocês essas informações em tempo real, ou vocês façam a visita por vocês mesmos no nosso conteúdo. Quando vocês ficam aqui, visite o site, vocês são direcionados para o nosso blog, que é onde fica concentrado todas as perguntas, tá bom? Então, assim, forma de atualização, tá? A gente está sempre aqui para manter vocês atualizados, atualizar os sistemas. A TOTS está sempre trabalhando para deixar o sistema cada vez mais atualizado para vocês. Dan, aonde vai ficar o vídeo? Porque eu não consegui ficar até o final, quero reassistir, eu quero mandar para o meu coleguinha da área. O vídeo fica disponibilizado também, como eu mostrei para vocês, lá no espaço legislação, que é o nosso portal. Então, aqui fica tudo, tá? O material, fica a grade dos próximos eventos, que eu vou mostrar para vocês também antes de acabar. Aqui em biblioteca, vocês vão clicar em vídeos, vocês vão ser redirecionados para a nossa playlist do YouTube. Aqui dentro fica todo o conteúdo gravado da consultoria de segmentos nos eventos TOTS Responde, ok? Então, esse vídeo vai ficar aqui para o Proteus, tá bom? Entre 24 a 48 horas, vocês podem consultar aqui também. Além disso, vi que tem umas pessoas perguntando sobre o evento pro DataSul e o RM. Vamos fazer também, tá bom? Para as outras linhas de produto TOTUS. Como eu falei para vocês, a TOTUS Responde, essa página do TOTUS Responde concentra a nossa grade de eventos no decorrer do ano. E aqui para maio, ó, já está disponível para vocês o link de inscrição
da TOTVS RH linha DataSul e IRM. DataSul será no dia 16/5 e IRM no dia 23/5, tá? Está de acordo, a grade foi montada de acordo com a disponibilização do pacote de atualização dos produtos para vocês. Proteus está sendo hoje porque o produto foi disponibilizado a atualização no dia 10, ok? Qualquer dúvida, outras linhas, procurem a central de atendimento, ou melhor ainda, se inscrevam aqui no evento, tá bom? Compareçam que nós vamos ter também a área de produto e suporte das outras linhas da DataSul e IRM no dia do seu próprio evento, ok? Hoje foi somente o Proteus. Bom, gente, é um tema novo, né? Estamos aguardando um tema novo entre aspas, né? Imposto de renda não é uma novidade, mas o cálculo simplificado é uma novidade dentro do imposto de renda. Estamos aguardando novas instruções da parte da Receita Federal. Conte com a gente para ficar atualizados. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Foi um prazer estar nessa manhã junto com vocês. Não deixem de sempre participar de qualquer evento sobre os outros temas também, tá bom? Os eventos estão sempre promovidos com a intenção de deixar você, cliente, cada vez mais perto da gente na legislação e nas adequações de produtos. Acredito que por hoje seja isso. Fico aí disponível para qualquer dúvida. Nosso time está sempre aí disponível para vocês. Tenham um ótimo dia, muito obrigado e até a próxima. Ivone, você quer se despedir? Um ótimo dia, pessoal. Muito obrigada pela presença no evento. Eu espero que tenha sido útil as informações e contem com a gente, tá? Para possíveis dúvidas. A gente vai atualizando vocês por nossos canais oficiais. Bom dia a todos.